Olá, pessoal, professora Aline aqui, como é que vocês estão? Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Na verdade, faz um tempinho que a gente não aparece por aqui, nem eu, nem o Vitor. A vida está uma correria, mas enfim, eu vim conversar hoje um pouquinho com vocês. Eu estou de visual novo, decidi mudar o meu cabelo, então estou mais lisa agora. Fiz uma progressiva no cabelo, dei uma cortada nele porque ele estava muito ressecado. Bom, parte do meu sumiço aqui diz respeito à minha vida acadêmica, né? Eu atualmente sou aluna de doutorado da patologia lá da Universidade Federal de São Paulo, então por conta disso eu tive que ir para um evento. Isso foi em outubro, gente, final de outubro. Eu estava viajando para Belém em um congresso, né? Então fui apresentar os dados do meu projeto lá. Então era uma coisa que eu tinha que fazer porque eu já tô na metade do caminho, então eu precisava realizar, né? Enfim. E fora isso, quando eu voltei, aconteceram 50 mil eventos, palestras e aulas. Então, enfim, isso é muito bom. Isso significa que as pessoas estão me solicitando, então eu fico muito grata por isso, mas acabou que a gente deixou aqui um pouco de lado. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, né? Eu trouxe hoje alguns livros, algumas leituras que eu fiz ao longo desse ano, que elas são mais de cunho, assim, técnico, porém com uma linguagem adequada ao público geral. Então eu trouxe aqui para vocês alguns livros para vocês que têm interesse nesse tipo de conteúdo ler e se informarem mais sobre. O primeiro que eu li foi esse aqui, Outlive, a arte e a ciência de ver mais e melhor, do Peter Attia. O Peter Attia, ele é um médico, ele é cardiologista e ele é triatleta, que é aquela galera que ele atravessa oceanos, a nado e tudo mais. Então, ele vai trazer aqui segredos para que a gente tenha uma vida boa, saudável, uma longevidade saudável, né? Então, ele vai falar de alguns pilares, entre eles o exercício físico, a alimentação, o sono e a parte psicológica, a parte emocional. Eu achei sensacional porque, como médico, ele trazer isso foi fantástico. A gente não vê muitos médicos falando sobre essa parte emocional, né? Então ele vai falar que ele vai dar dicas de como você burla algumas doenças, como diabetes, né? O colesterol alto, doenças cardíacas. Então, como que a gente faz para evitar ter essas doenças aí ao longo da vida? É engraçado que até em determinada parte do livro ele chama essas doenças de os 4 cavaleiros do Apocalipse. E ele vai falar de câncer, né? Que é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Ele vai falar das doenças neurodegenerativas. Enfim, é muito bom. Leiam. Ele tem uma linguagem técnica, mas ele também traz um pouco da experiência de vida do autor. É muito bom. Outro livro que eu li foi esse aqui, A Revolução da Glicose. Esse daqui é maravilhoso, gente. Ele é muito didático, ele tem ilustrações, ele é maravilhoso, de verdade. Ele foi escrito por uma matemática, não sei se vai dar pra ver, mas é muito bom. Ele foi escrito por uma matemática com mestrado em bioquímica. Então, ela traz algumas sugestões de como que a gente diminui o pico de insulina que a gente tem depois das nossas refeições. O pico de insulina, em teoria, ele deve acompanhar quando a gente come, né? Porque vai aumentar o teor de glicose no nosso sangue. Então, a gente vai ter uma insulina sendo injetada ali. Mas, quanto maior o pico, maior as chances de a longo prazo a gente ficar resistente à insulina. Então, ela também traz algumas dicas de como burlar esse processo. Então, comendo na ordem certa, existe uma ordem certa dos alimentos. Então, você comer a salada, ela vai falar muito do vinagre. Antes de você comer a proteína e os carboidratos, vestir os seus carboidratos, nunca comer carboidrato sozinho. Se você quer comer um doce, tem um momento certo que é após a refeição, porque o seu intestino, o seu estômago, ele vai demorar, né, a consumir, a metabolizar aquele alimento para chegar no doce. Automaticamente isso diminui o pico também. É muito bacana. Uma linguagem super fácil, eu recomendo, muito bom. Esse daqui, ele já tem uma linguagem mais técnica mesmo, tá? Mas eu li porque
eu vi vários canais falando muito dele, que é esse aqui, ó, Barriga de Trigo, né, do William Davis. Ele vai falar, assim, gente, vamos lá. Isso daqui é um pouco polêmico, porque ele vai falar pra você se livrar do trigo, do glúten, enfim. Como, assim, pessoas que têm intolerância ao glúten, a doença celíaca, doença inflamatória intestinal, eu acho muito válido, sabe? Você ir atrás de um médico, de um nutrólogo e de um nutricionista para que ele te dê essa recomendação. Ah, necessidade de tirar da minha dieta, então eu vou tirar. Mas assim, ele vai trazer alguns casos aqui de pessoas que fizeram alguma restrição aí, tiveram benefícios na saúde. É bem interessante de forma técnica. Eu gostei até que tem uma parte aqui que eu até usei numa palestra que eu dei esse ano, uma tabela que ele traz dos probióticos. Ele vai falar dos probióticos, que são aquelas bebidas tipo Yakult, Activia, que a gente toma, que tem micro-organismos ali que melhoram a saúde intestinal. O problema é que não existe uma padronização desses probióticos no mercado. Não existe. Então, a gente está em 2024, ainda não existe essa padronização, mas tem pessoas que recebem esses probióticos muito bem, tem pessoas que não vão receber tão bem. Mas assim, vale a leitura. Eu acho que vale a leitura, assim, até como forma de ser filtro. Eu li ele com a mente muito aberta, tá? Mas eu tenho as minhas ressalvas com esse aqui, porque ele vai tratar realmente o trigo como vilão, tá, gente? Tudo bem, ele vai falar, o trigo passou por mutações genéticas, né? A gente tem os alimentos transgênicos, a gente tem sementes transgênicas, e eu entendo isso como cientista. Mas, assim, é muito complicado falar disso generalizando, né? Então, o pão é um alimento bíblico, tem todo um significado, o pão nosso de cada dia, né? Então, assim, é muito difícil quando você fala assim, não, o pão ele é o vilão. Ele não vai ser o vilão, a menos que você tenha intolerância. É o mesmo caso da lactose, né? Se você tem intolerância, vai ser a vilã pra você. Não significa que o alimento em si ele vai ter o potencial de te inflamar, a menos que seu sistema imunológico esteja baixo, tá? Aí é outra história. Ou que você seja alérgico, enfim, né? Mas vale a pena a leitura, tá? E o último, mas não menos importante, esse daqui, ele vai um pouco pra minha linha de pesquisa do doutorado. E esse livro aqui é maravilhoso, eu já tava querendo ler ele há muito tempo, que é Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, né? Esse livro aqui, ele vai falar de agrotóxicos, né? Que é um tema extremamente polêmico também. A Rachel Carson, ela foi uma revolucionária para a época, porque ela foi a primeira mulher cientista a imaginar assim, será que toda essa quantidade de agrotóxico que eles jogam na gente, nas plantações, através dos aviões, será que isso não pode fazer mal pra gente não, gente? Será? E aí, na época, a galera da indústria química, da indústria farmacêutica, falou assim, não, você é louca, né? Porque a Revolução Verde. A Revolução Verde veio para quê? Agrotóxico foi criado para exterminar as pragas das plantações, que eram os insetos, para que a população tivesse mais alimento. Vai acabar com a fome no mundo. Pergunto para vocês, a gente ainda tem gente passando fome hoje em dia? Preciso responder essa pergunta não, né? Enfim, aí, o que aconteceu? Começaram-se a estudar os agrotóxicos para ver o que fazia na saúde humana, né? E aí, gente, começaram a achar agrotóxico no leite materno, né? As mulheres têm dificuldade para gestar, pessoas que tinham contato muito próximo com esses produtos, né? E por que Primavera Silenciosa? Ela trata de uma maneira muito poética, né? Essa chuva química, que ela fala que é uma primavera onde ela via que os peixes estavam morrendo e os pássaros que bebiam daquela água contaminada também morriam, ou seja, eles não cantavam. Daí o título do livro, né? Silent Spring no inglês. Maravilhoso, tá? Ele é um livro, eu vou falar pra vocês. Eu já tô há 2 anos estudando esses produtos, né? A minha linha de pesquisa é com agrotóxico no modelo Zebrafish. E assim, eu fiquei muito reflexiva depois que eu li esse livro. Eu assisti o documentário, tem o documentário aqui no YouTube. E eu saí triste.
eu fiz várias marcações, né? Até porque é da minha linha de pesquisa, então eu marquei, ó, várias páginas que eu julguei importante, porque assim, meu, diz muito, né? Inclusive eu tô escrevendo um artigo de revisão que eu citei a Rachel Carson, eu citei esse livro porque ele é fantástico, tá? Só que quando eu terminei ele, eu fiquei triste porque foi uma reflexão que bateu tão na minha cara, do tipo assim, cara, tá tudo contaminado, não tem pra onde a gente correr, né? Não tem, tá tudo contaminado. A água tá contaminada, os alimentos estão contaminados, os peixes, peixe bioacumula pra caramba, né? Cação, gente, carne de cação que a gente come na praia é tubarão. Não sei se vocês sabem disso, né? Uma espécie de tubarão. E quanto maior o peixe, mais ele bioacumula. Então, só para avisar que a gente não tá consumindo só o agrotóxico, a gente está consumindo metal pesado, o famoso microplástico. Já tem estudos que dizem que a gente consome por semana na nossa água um cartão de crédito de plástico. Olha que legal, é o paraíso do plástico, a desgraceira. Então, quando eu terminei esse livro, eu fiquei chateada, porque eu fiquei ali umas semaninhas pensando, cara, no impacto que isso tem na humanidade a longo prazo, né? Desde a época, o livro aqui, deixa eu ver de que ano que é. Ele é de 1962, né? A gente já tá em 2024. Então, assim, ainda não se foi feito nada, existem vários planos, né? Mas, assim, gente, é complicado. Eu fiquei chateada porque, assim, bateu na minha cara. Mas eu acho importante a gente ter essas leituras que fazem a gente refletir de uma forma mais acadêmica, de uma forma mais técnica, até pra gente entender o que a gente tá estudando, né? Enfim, e é isso, gente. Foi um vídeo um pouquinho mais longo, mas espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários temas para os próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever, assinar, ativar os sininhos para todas as notificações, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo.